A promessa que os cristãos ignoram em João 14, John MacArthur, revela o segredo. A última noite de Jesus com os discípulos. Era uma noite tensa. O cenáculo estava silencioso, mas não em paz. O coração dos discípulos estava apertado, confuso, como se uma nuvem de incerteza pairasse sobre todos. Jesus, sabendo que a hora de sua partida havia chegado, olhava nos olhos daqueles homens que haviam caminhado com ele por mais de 3 anos. Eles deixaram tudo para segui-lo, e agora ele dizia que iria embora. Para onde? Por quê? João 13 nos mostra o início dessa conversa. Mas é em João 14 que Jesus começa a revelar algo surpreendente. Uma promessa esquecida, ignorada por muitos cristãos, mas que carrega um dos maiores consolos do Evangelho. Antes de qualquer outra coisa, ele percebe o medo estampado no rosto de cada discípulo. Então, Jesus fala com ternura: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim." John MacArthur, ao comentar esse versículo, diz que aqui Jesus não está apenas oferecendo conforto, mas exigindo confiança. Não era hora de dúvidas, era hora de lembrar quem ele era: o Filho de Deus, o caminho, a verdade, a vida. Jesus estava conduzindo seus amigos para uma fé mais profunda, onde a esperança não estaria em circunstâncias, mas na sua palavra. MacArthur ainda ressalta que esse momento marca a virada de uma fé sensorial, ver milagres, tocar o Mestre, para uma fé espiritual, firme na promessa. E é justamente nesse contexto que Jesus começa a revelar o segredo, algo tão profundo que mesmo 2000 anos depois, muitos cristãos ainda não captaram em sua totalidade. Essa não seria apenas uma despedida, era o início de algo eterno. Logo após consolar os discípulos com a frase: "Não se turbe o vosso coração", Jesus revela algo que poucos compreendem em sua profundidade. "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar." João 14, 2. Essa promessa é mais do que poesia celestial. É uma garantia, uma aliança eterna. John MacArthur destaca que, ao dizer "vou preparar-vos lugar", Jesus está assumindo pessoalmente a responsabilidade por nosso destino eterno. Não é uma tarefa delegada a anjos. É o próprio Cristo, o Filho de Deus, que vai à frente para organizar tudo. MacArthur explica que essa casa do Pai não é apenas o céu como conceito vago. É um lugar real, concreto, um lar eterno. Não estamos caminhando para o vazio, nem para um estado místico de existência. Estamos indo para uma morada, com paredes de paz, fundamentos de graça e portas abertas pelo sangue do Cordeiro. E o mais impressionante, Jesus não está apenas indo embora, ele está preparando tudo com carinho, cada detalhe, como alguém que ama profundamente e quer receber seus filhos da melhor forma. Como um noivo que cuida de cada canto da casa onde viverá com sua amada. E é aqui que muitos cristãos tropeçam, diz MacArthur. Vivemos como se essa promessa fosse distante, abstrata e irrelevante para a vida real. Mas Jesus quer que vivamos com os olhos fixos nessa certeza. Há um lar sendo preparado e Ele mesmo está cuidando disso. Essa promessa deveria moldar a forma como enfrentamos perdas, doenças, dores e até a morte. Não somos órfãos neste mundo. Somos peregrinos com destino certo. Após prometer que prepararia um lugar, Jesus continua com palavras que, para muitos, passam despercebidas, mas carregam um dos maiores segredos do capítulo 14. "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." João 14, 3. Essa é a promessa que John MacArthur chama de a mais pessoal e íntima de todas. Jesus não apenas preparará o lugar, mas virá pessoalmente buscar os seus. Não envia anjos, não dá instruções para terceiros. Ele mesmo virá.
Essa é uma verdade que, segundo MacArthur, muitos cristãos ignoram, ou porque não compreendem, ou porque deixaram de esperar com expectativa. A igreja fala muito sobre o céu, mas pouco sobre quem vem nos buscar. Jesus não disse, vocês virão até mim. Ele disse, eu voltarei, eu virei até vocês. É o noivo que vem ao encontro da noiva. É o pastor que vem buscar suas ovelhas. É o rei que retorna, não para julgar aqui, mas para levar os seus para o lar eterno. MacArthur insiste. Essa promessa aponta para algo mais íntimo do que apenas o arrebatamento coletivo. É o cumprimento de um relacionamento pessoal. É como se Jesus dissesse, eu te amo tanto que não deixarei ninguém mais vir te buscar. Sou eu mesmo que virei. E isso muda tudo. Essa promessa deveria acender a chama da esperança no coração do cristão. Deveria moldar a forma como lidamos com a solidão, a saudade, o luto. Nenhuma separação é permanente, nenhuma ausência é definitiva, porque o Cristo, que prometeu preparar um lugar, também prometeu que voltaria para buscar um por um os que são seus. Diante de todas essas promessas, consolo, morada, retorno, um dos discípulos, Tomé, expressa o que muitos ainda hoje sentem. Dúvida. Ele pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? João 14:5. É a pergunta do coração humano. Como chegamos até Deus? Como podemos ter certeza do nosso destino eterno? E Jesus responde com uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. John MacArthur observa que essa afirmação não é simbólica nem aberta a interpretações múltiplas. Jesus não diz que conhece o caminho ou que ensina o caminho. Ele diz que é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E fora dele não há acesso ao Pai. MacArthur destaca que essa é uma das declarações mais exclusivas de Cristo. E por isso mesmo, uma das mais ignoradas ou diluídas pelo mundo moderno. Em tempos de pluralismo religioso, muitos preferem um Jesus genérico, amoroso, mas não exclusivo. Só que Jesus não deixou essa opção aberta. Ele deixa claro, ou você vem por mim, ou não vem. A promessa aqui é dupla. Primeiro, ele é o caminho, o único trajeto seguro até a presença de Deus. Segundo, ele é a verdade, não apenas em palavras, mas na essência, confiável, imutável. E por fim, ele é a vida, não só a vida eterna futura, mas a vida abundante e verdadeira aqui e agora. E é por isso que a promessa de João 14 não é apenas para o porvir. Ela transforma o presente. Porque quando reconhecemos que Jesus é tudo isso, nossa fé deixa de ser religião e se torna relacionamento. Ele não aponta uma direção, ele nos conduz pela mão e, ao final, nos recebe de braços abertos. Após ouvir que Jesus era o caminho até o Pai, outro discípulo, Filipe, manifesta um desejo sincero, porém revelador. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. João 14:8. Era um pedido que carregava sede espiritual, mas também incompreensão. E Jesus responde com uma repreensão amorosa. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. John MacArthur enfatiza que essa afirmação é uma das maiores declarações de divindade nas palavras de Cristo. Jesus não é apenas um mensageiro de Deus. Ele é Deus em forma humana. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem ouve Jesus, ouve o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Essa verdade, segundo MacArthur, tem sido esquecida ou ignorada por muitos cristãos. Vivemos como se Jesus fosse apenas uma ponte para algo maior, quando Ele é o próprio Deus que veio ao nosso encontro. E essa revelação muda a maneira como nos relacionamos com o céu, com a eternidade e com nossa fé. Jesus continua seu discurso dizendo, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras.
João 14:10. Aqui, MacArthur ensina que Cristo está mostrando a unidade perfeita entre ele e o Pai. Não existe contradição entre os dois. Tudo o que Jesus disse e fez é expressão do próprio coração de Deus. E isso tem implicações profundas. Cada gesto de compaixão, cada milagre, cada ensinamento, tudo reflete quem Deus é. Jesus é a perfeita imagem do Deus invisível. Portanto, não precisamos mais viver tentando sentir a Deus ou imaginá-lo. Basta olharmos para Jesus. Jesus, então, faz uma declaração que parece quase inacreditável. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. João 14:12. MacArthur explica que essas obras maiores não são em poder, mas em alcance. Os discípulos, fortalecidos pelo Espírito, pregariam o Evangelho a nações, veriam conversões em massa, algo que durante o ministério terreno de Jesus ainda não havia acontecido. É uma promessa que ainda se cumpre hoje, sempre que um cristão cheio do Espírito impacta o mundo com o Evangelho. Mas, infelizmente, muitos cristãos não vivem com essa consciência. Ignoram que foram chamados para continuar o que Jesus começou, não como espectadores, mas como instrumentos vivos do reino. Jesus diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." João 14:13. MacArthur adverte que esse versículo tem sido distorcido. Muitos pensam que é uma fórmula mágica. Em nome de Jesus, no final da oração, e pronto. Mas Jesus está falando de orações feitas segundo o caráter dele, segundo a sua vontade. É uma promessa de poder na oração, sim, mas não para satisfazer desejos terrenos. É para a glória de Deus. Quando o cristão ora alinhado ao coração de Cristo, ele ora com autoridade. E o céu responde. Jesus continua: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João 14:15. MacArthur afirma que essa frase desconstrói o cristianismo superficial. Amor verdadeiro não é emoção, é obediência. Não basta dizer que ama Jesus, é preciso viver como ele mandou. Muitos cristãos ignoram essa ligação direta, querem bênçãos sem entrega, promessas sem compromisso, mas para Jesus, quem ama, obedece, e quem obedece vive no centro da vontade de Deus. Agora, Jesus revela o segredo maior da noite. "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." João 14:16. MacArthur diz que essa é a promessa mais ignorada do capítulo, o Espírito Santo. Enquanto os discípulos temiam a partida de Jesus, ele estava preparando algo ainda mais íntimo, a presença constante do Espírito dentro deles. Outro Consolador significa alguém igual a Jesus, que os ensinaria, guiaria, lembraria das verdades e os fortaleceria. Essa promessa não foi apenas para os apóstolos, mas para todo cristão. E aqui está o segredo. Você nunca esteve sozinho. Se você é de Cristo, o Espírito habita em você, todos os dias, em cada detalhe. Jesus diz: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." João 14:23. MacArthur explica que essa é uma das verdades mais ignoradas. Deus habita em nós. Não apenas o Espírito, mas o próprio Pai e o Filho fazem morada no coração do crente. Isso transforma tudo. A santidade não é mais um esforço religioso, mas uma consequência de quem habita em nós. Não somos templos vazios, somos casa de Deus. Por fim, Jesus sela suas promessas com um presente eterno. "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá." João 14:27. É uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não é ausência de problemas, mas presença de Cristo em meio a eles. Segundo MacArthur, essa é a paz que sustentou mártires, que fortaleceu missionários, que consola viúvas
e que nos firma mesmo nas maiores perdas. João 14 não é apenas um capítulo bonito para funerais. É uma revelação viva, pulsante, cheia de promessas que muitos cristãos não conhecem ou esqueceram. Jesus prometeu preparar um lugar, prometeu voltar. Revelou que Ele mesmo é o caminho, que o Pai habita nele e que Ele habita em nós, que o Espírito nos ensina, que a oração tem poder e que a paz verdadeira é possível. John MacArthur resume isso em uma frase poderosa. A maior tragédia da vida cristã não é o que o mundo nos faz perder, mas o que nós deixamos de viver por ignorar as promessas de Cristo. Se você gosta de conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo.